Você não vive mais sob um rei. Vive sob um público. Antigamente, a aprovação vinha de um trono. Hoje, ela vem de curtidas, comentários, convites, palminhas silenciosas num stories qualquer. O problema é que quando você se acostuma a ser visto, começa a desaparecer quando ninguém olha. Vivemos dentro de uma matrix invisível, não de máquinas ou códigos, mas de validação externa. Esse sistema onde sua identidade é moldada pelas comparações, onde o eu vira um reflexo do que os outros aprovam. Talvez você ache que está escolhendo sua vida. Mas e se tudo o que você chama de vontade for só a tentativa de agradar um olhar que você nem sabe de quem é? Esse vídeo é sobre o perigo silencioso de terceirizar sua alma. E a recompensa, se você ficar até o fim, é simples, mas poderosa. Reconquistar a soberania do seu espírito, não como rebeldia, mas como verdade. Então me diga, se ninguém estivesse olhando agora, você ainda seria quem é? Você já percebeu como a gente pode estar se sentindo bem, até ver alguém melhor? Um feed, uma viagem, um corpo, um projeto, um resultado. Em segundos, aquilo que era suficiente vira carência. E sem perceber, começamos a duvidar de quem somos, porque o outro parece mais. Mas isso não é só fraqueza emocional, é um mecanismo antigo. Segundo o psicólogo Leon Festinger, desde 1954, sabemos que os seres humanos regulam o valor que atribuem a si mesmos através da comparação social. É como se nosso senso de identidade precisasse ser validado por contraste. Sou bom. Em comparação a quem? O problema é que hoje isso virou uma prisão brilhante. Antes, você comparava com o vizinho. Agora, com o mundo inteiro, ao mesmo tempo. E o pior, você compara sua vida real com a versão editada, iluminada e filtrada da vida dos outros. Esse tipo de comparação não te faz crescer. Te coloca em posição de dívida. Sempre tem alguém mais bonito, mais produtivo, mais iluminado, mais rico, mais magro, mais espiritual. E sem perceber, você começa a medir seu valor por likes, por métricas, por relevância. A sua alma vira KPI. Você começa a desejar não o que te nutre, mas o que impressiona. A fazer não o que te expande, mas o que funciona. A viver não o que é verdadeiro, mas o que é aplaudido. E tudo isso porque você esqueceu uma verdade simples, mas poderosa. Comparação é o lugar onde a alma se perde tentando se provar. A matrix da validação externa não é só uma influência, é uma arquitetura inteira. E o mais perigoso nela é que você acredita que está no controle. Mas quem controla? Reage menos do que decide. Essa matrix não usa fios ou algoritmos, ela usa o seu medo de não ser suficiente. Ela sussurra: você só é real quando é visto. E então nasce o eu terceirizado, aquele que só se sente inteiro quando recebe aprovação. Você já reparou que a gente publica não para comunicar, mas para provar que está vivo? É como se cada foto, cada texto, cada ideia precisasse de uma chancela invisível. Sem ela, parece que não vale. Mas tem um detalhe cruel. O eu terceirizado não tem centro. Ele se adapta, se molda, se recalcula o tempo todo para caber no desejo alheio. Ele se exaure tentando ser suficiente para todos. E no fim, não é suficiente nem para si. A autoridade interior é isso que a Matrix sabota. Essa palavra precisa ser resgatada. Autoridade, aqui, não é arrogância, é ter uma bússola. É saber que seu valor não oscila de acordo com os aplausos ou os olhares que recebe. E esse é o risco que poucos encaram. Viver para agradar é morrer em fragmentos. Você se perde em versões que não escolheu. E quanto mais elogiado o personagem, mais distante da sua alma. Então eu te pergunto com sinceridade, o que em você foi escolhido por amor e o que foi escolhido por medo de desapontar? Essa é a pergunta que abre a porta de saída da Matrix. Carl Gustav Jung,
psiquiatra suíço e um dos maiores pensadores do século XX, observou um fenômeno profundo em sua obra, O Eu e o Inconsciente. O perigo não está em sermos diferentes, mas em sermos absorvidos. Vivemos hoje num cenário onde o indivíduo corre o risco de ser dissolvido numa coletividade sem rosto. Na tentativa de ser aceito, ele vai se apagando. Na busca por pertencimento, abandona o que há de mais precioso, sua singularidade. Jung chama isso de massificação da alma, e alertava que a mente moderna, ao ignorar o inconsciente, se torna presa fácil de ideologias, tendências e da validação do grupo. Assim, o indivíduo deixa de se tornar quem é e passa a representar um papel. Você sente isso quando está com medo de ser diferente, quando silencia uma ideia verdadeira para evitar julgamento, quando sorri por fora e se apaga por dentro. A resposta de Jung a esse cenário é a individuação, um processo árduo, simbólico, onde o ser humano deixa de ser um reflexo dos outros para se tornar uma expressão do seu próprio núcleo. Mas esse caminho exige coragem, porque o self, conceito central em Jung, não é o que você quer mostrar. É o que você é quando ninguém mais está influenciando. É o centro psíquico e espiritual da sua existência. E se você nunca o encontra, vive refém do que os outros projetam. Jung dizia: o privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é, mas você não pode se tornar alguém verdadeiro, vivendo na vitrine. A matrix da validação sequestra o self, oferece aplauso em troca de adaptação, oferece pertencimento em troca de conformidade. E aos poucos, você vai abandonando seus próprios símbolos, seus próprios ritmos, sua própria linguagem interior. Mas sem símbolos, a alma adoece. Sem conexão com o self, o indivíduo perde direção. Não se trata de buscar uma essência perfeita, mas de resgatar o fio interno que te atravessa, mesmo quando o mundo silencia. E por isso eu te pergunto, você ainda ouve a sua própria voz no meio do barulho do mundo? Friedrich Nietzsche não pediu permissão ao mundo para existir, e talvez por isso tenha sido tão mal interpretado. Em Genealogia da Moral, ele desmascara uma verdade incômoda. A maioria das pessoas prefere ser aceita do que ser livre. A liberdade assusta, a aceitação conforta. E é nesse conforto que nasce a moral do rebanho, um tipo de comportamento onde o certo e o errado não vêm da consciência, mas do consenso. Nietzsche alerta: tudo o que é feito por amor ao aplauso já perdeu sua força criadora. No fundo, queremos aprovação. Mas o problema é quando o aplauso se torna coleira. Você começa a se moldar, se apagar, se podar, não para evoluir, mas para agradar. E o que sobra? Um eu domesticado. Vivemos em tempos onde a frase "seja você mesmo" é dita por todos, desde que você seja o tipo certo de você. Nietzsche chamava isso de ressentimento moral, quando o desejo de aprovação esconde um medo profundo de ser rejeitado. Você se reconhece? Quando hesita em postar uma opinião verdadeira, quando recalcula sua linguagem para ser aceitável, quando transforma sua verdade em performance porque a plateia pode te vaiar. Nesse processo, você não se transforma, você se adapta. E adaptação demais mata a autenticidade. Nietzsche propõe outra postura, a do espírito livre, aquele que tem coragem de sustentar sua própria visão de mundo, mesmo que isso custe o pertencimento. Ele não quer seguidores, quer criadores de valores, mas criar seus próprios valores exige solidão, exige sustentar o incômodo. E é por isso que tantos preferem o rebanho, preferem repetir o que já é aplaudido. Sair da Matrix é, em parte, isso. Suportar o silêncio da desaprovação. Deixar de agradar para começar a existir de verdade. Então me diga, você quer a paz do rebanho ou a liberdade do Criador? Quando você começa a se libertar da necessidade de agradar, não vem alívio, vem incômodo, porque sair da Matrix não te entrega um novo palco. Te deixa sozinho no centro de um deserto, sem plateia
sem trilha sonora, sem curadoria. O primeiro impacto é o vazio. E é aqui que muitos desistem, confundem esse vazio com fracasso ou perda de sentido. Mas, na verdade, esse é o espaço que estava ocupado pelo olhar do outro. A ausência de aprovação externa não é castigo, é campo fértil, é chão cru para você aprender a caminhar por dentro. Mas exige algo raro: suportar a própria presença, ficar sozinho sem recorrer a distrações, olhar para as próprias faltas sem terceirizar a culpa. Na psicologia existencial, isso é chamado de angústia ontológica, o desconforto profundo que surge quando percebemos que somos os únicos responsáveis por nossa própria vida. E isso assusta. É mais fácil culpar o algoritmo, a sociedade, o sistema. Mais fácil do que perguntar: o que eu realmente quero, quando ninguém está influenciando? Esse é o incômodo sagrado, o ponto zero da reconstrução. Você descobre que estar sozinho não é ser solitário, é ser livre. E que a liberdade, ao contrário do que prometeram, não é confortável, é vertiginosa. Mas é só ali, na beira do silêncio, na dor de depender de si mesmo, que você começa a ouvir a voz que não ecoa de fora, mas nasce de dentro. Então me diga com sinceridade, quem você seria se aceitasse a responsabilidade de ser inteiro, sem aplauso, sem filtro, sem ensaio? Imagine uma vida onde você não precisa mais se explicar, nem se justificar, onde sua presença já carrega sentido, mesmo em silêncio. Isso não é arrogância, é soberania da alma. E o que é soberania, afinal? É quando a autoridade que você antes terceirizava para o mundo, para a opinião, para o número, para o aplauso, retorna ao centro do seu ser. É quando você deixa de ser um reflexo e se torna fonte. A psicologia moderna já percebeu isso. A teoria da autodeterminação, por exemplo, mostra que 3 pilares sustentam nosso bem-estar: autonomia, competência e vínculo. Mas tudo começa com a autonomia, a liberdade de agir em alinhamento com seus próprios valores, sem depender de validação externa. Quando a autoridade volta para dentro, muda tudo. Você deixa de fazer porque pode dar certo e começa a fazer porque faz sentido. Você suporta o desconforto da discordância, porque já não precisa que todos te entendam para se sentir inteiro. Você para de mendigar espelhos, porque já tem uma visão clara dentro de si. E a coisa mais mágica acontece. O que você faz começa a vibrar verdade, porque quando a alma está no comando, as palavras ganham peso, o silêncio ganha presença, as ações têm raiz. Mas esse lugar só é acessível depois da queda, depois do colapso da performance, depois da solidão do deserto. Por isso, a soberania não vem com fama, ela nasce no invisível, naqueles momentos em que você escolhe o que ninguém aplaude, e mesmo assim, sabe que fez o certo. Então eu te deixo com uma pergunta que pode parecer simples, mas é a chave de tudo. Você quer ser compreendido ou quer ser verdadeiro? Chegamos à parte mais delicada da jornada, porque sair da matrix da validação externa não é apertar um botão, é reconhecer com honestidade onde ainda estamos presos. Por isso quero te oferecer 3 espelhos simbólicos. Eles não trazem respostas, mas podem revelar o que você ainda não viu em si. 1. O espelho do número. Você se sente bem, até olhar o resultado. Views, seguidores, elogios. E de repente, sua autoestima sobe ou desce com o gráfico. Mas e se eu te perguntasse, se tudo isso desaparecesse hoje? O número, o alcance, o reconhecimento. O que restaria em você? 2. O espelho do aplauso. Você sente alívio quando é aprovado. Não porque está alinhado, mas porque não foi rejeitado. É um tipo de anestesia. Você não se alegra, apenas não dói. Será que você está vivendo ou só evitando a dor de não ser aceito? 3. O espelho do silêncio. Quando ninguém responde, ninguém comenta, ninguém te valida. Você aguenta? Você se escuta? Porque é nesse silêncio
que mora a sua real identidade. O que o silêncio tenta te ensinar, que o barulho sempre te impede de ouvir, esses espelhos não te julgam, eles revelam. E talvez pela primeira vez você consiga se olhar sem pedir permissão. Você pode continuar colecionando aplausos. Pode manter seu personagem intacto, adaptado, socialmente aceito. Mas lá dentro você sabe, algo sempre ficará faltando, porque o mundo aplaude personagens, mas sua alma, ela só floresce quando você escolhe a verdade. Hoje, atravessamos uma jornada silenciosa, da comparação à consciência, do rebanho à soberania, do espelho ao centro. Resgatar a autoridade interior não é se isolar, é se libertar. Não é se tornar imune à opinião, é não ser governado por ela. Jung nos ensinou que o perigo é se dissolver na massa. Nietzsche, que o aplauso pode ser uma coleira disfarçada de amor. Mas ambos apontam para o mesmo horizonte. Uma alma que cria, que sustenta, que se basta. E essa é a sua recompensa, se chegou até aqui. Descobrir que há um lugar em você que ninguém pode medir. E é exatamente ali que começa a sua liberdade. Se isso ressoou com você, comente aqui embaixo. Eu escolho a verdade. Porque o próximo vídeo vai ainda mais fundo. E talvez seja exatamente o que você está pronto para ouvir.